Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, estamos começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, pela tvdob.com.br. O calor, né? Você que está fora de Campo Grande, vamos passar aqui, a coisa aqui tá pegando. Se você não gosta de calor, venha preparado aqui para Campo Grande. Traga o seu ventilador, porque o bicho aqui está pegando muito quente, umidade relativa do ar quase que não existe. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa temperatura no nosso horário destinado ao tempo. Mas a coisa está realmente muito grave. Aqui há inclusive uma ameaça já de faltar água. Campo Grande é uma cidade que, apesar de ser riquíssima em água, né? A cidade foi construída numa Mesopotâmia, do Segredo do Prosa. Aqui a água potável é eu não diria uma raridade, mas corre o risco de faltar num período prolongado de seca, né? Nós temos aqui a nossa água aqui, vem da Guariroba, vem de poços semi-artesianos do aquífero Guarani. Mas a coisa está desesperada, né? Não tem, por exemplo, a captação d'água através de poços é uma quantidade menor, quantidade mínima. O abastecimento geral é garantido pela Guariroba, e a Guariroba, com essa seca danada, esse sol inclemente, vai terminar o processo de evaporação é muito rápido, e a água termina faltando. Então já tem a necessidade de economizar, não só economizar o uso da água, mas como estocar, né? A hora que chega, estoca para ir utilizando com a máxima parcimônia, porque aqui está muito ruim. Eu gostaria de saber como é que está por aí, né? Você que não está em Campo Grande, está em outra cidade, ou mesmo em outros estados do Brasil, manda as informações para saber como é que está aí, né? Como é que está a coisa aí, como é que estão... Aqui a cidade está uma nuvem, né? Uma nuvem de fumaça, as queimadas, apesar de toda a ocupação que tem as autoridades em advertir, olha, cuidado e tal, as queimadas continuam muito intensas. E não... As pessoas parecem que não escutam, né? Você fala, tá pegando aí, tá difícil. Não existe queimada natural, né? Ah, queimou, pegou fogo, por combustão. Isso é coisa rara. Queimada, ela é provocada, né? Alguém joga o fogo, ou proposital ou não. Tem alguns incendiários, tem algumas pessoas que gostam de tacar fogo. Na Amazônia, por exemplo, apesar de muitas previsões de que vai chover não sei aonde, chove em Roraima, chove no Pará, o problema é que não chove na Amazônia. E
o fogo continua tomando conta. A Amazônia é legal, o que eu falo é que pega inclusive o estado de Mato Grosso. E eu vi outra notícia que vê com o feitiço virando contra o feiticeiro. Fazendeiros anunciaram o dia do fogo, né? Foi exatamente quando intensificou o incêndio na Amazônia. Ontem eu vi uma imagem de Mato Grosso dantesca. É o fogo matando o gado. Quer dizer, o fazendeiro queima. E aqui no Mato Grosso do Sul há uma espécie de tradição de se queimar para nascer o pasto novo. Lá no Mato Grosso, lá no Mato Grosso está o fogo, além de queimar o capim, o mato, fazer um verdadeiro estrago, está matando também gado. Está matando gado, meu. E o cara bota fogo e mata o próprio gado. Não sei se o gado que... O gado que está morrendo é de pessoal que botou fogo, mas é a pecuária, né? Os pecuaristas da Amazônia que projetaram o dia do fogo. Projetaram, convocaram, fizeram e não assumem, joga a responsabilidade em cima das ONGs. As ONGs é que são culpadas. Até agora não foi denunciada nenhuma ONG. A Polícia Federal já denunciou, madeireiro já indiciou garimpeiro, grileiro, mas até agora não foi denunciada nenhuma ONG. Foi a primeira suspeita do próprio presidente da República, foram as ONGs. Não. Todo mundo pode estar queimando, mas as ONGs são as principais suspeitas. As principais suspeitas, até agora, ninguém foi indiciado nas investigações da Polícia Federal e do próprio IBAMA. Eu falei ontem aqui e estou torcendo para que eu esteja correto, seja certo no meu palpite, que nestes 7, 8 meses de governo do Bolsonaro, o governo e o próprio presidente da República estão num longo e proveitoso aprovizado de gestão política, gestão pública. Estou notando, inclusive, que está havendo uma modificação com relação à questão ambiental no governo. Antes de assumir, antes de vencer a eleição, imediatamente após a eleição, antes de estourar a crise dos incêndios, que está aí, me parece que havia um pensamento, né, fixado, uma tendência de toda a equipe do governo ligada ao meio ambiente, a partir do presidente da República, o sentimento da liberação geral. Vamos flexibilizar as multas, flexibilizar as licenças ambientais, vamos flexibilizar vamos acabar com a indústria da multa, era o que se ouvia isso aí. E eu vi ainda, o mais grave, me parece que esse foi a faísca, né, que está provocando todo esse incêndio, foi uma reprovação do presidente da República a uma ação legal do IBAMA na Amazônia. No garimpo, madeireiros, né? Madeireiros ilegais. O IBAMA flagra o madeireiro, prende o caminhão do madeireiro, a madeira que o madeireiro tinha
cortado, equipamentos, acampamento, e taca fogo em tudo aquilo ali. Taca fogo de acordo com a lei. A lei, né, determina que seja feito assim. Quando o equipamento não pode ser retirado do local, queima, para evitar que ele fique ali e seja reutilizado. Fogo pegou tal, e aparece na televisão. Eu não vou repetir o vídeo porque todo mundo já viu. O próprio presidente da República desaprovando a ação dos fiscais, incentivando a ação deletéria dos criminosos do meio ambiente. Foi isso que aconteceu. Depois de toda essa mobilização nacional e internacional pela preservação da Amazônia, pelo respeito à Amazônia, me parece que andaram mudando um pouco as coisas. Parece, né? Não sei se é só impressão minha, mas pelo menos alguma coisa prática já aconteceu. Primeiro, o presidente da República transfere para as Forças Armadas e principalmente para o Exército a responsabilidade pelo combate às queimadas. Sabe o presidente da República que a política de preservação da Amazônia tem todo o apoio das Forças Armadas, principalmente do Exército. O Exército trata a Amazônia como uma criança. Tem o maior respeito e não tem a menor piedade com quem agride o território amazônico. A Amazônia é legal. Não tem. Tanto o Exército como a Aeronáutica, a Marinha, todos eles tratam a Amazônia como deve ser tratada. Não é atendendo pressão externa, não. É atendendo o nível de consciência da sociedade brasileira, que há 20, 30, 40, 50 anos, o guri aprende a respeitar o meio ambiente. Aprende a respeitar a Amazônia, porque a Amazônia é colocada como referência. Eu me lembro, eu tenho 77 anos, porra. Na escola, no ensino fundamental, o professor já falava disso, do respeito que tem que ter pela Amazônia. Eu me lembro que eu fiz o ensino fundamental, as 4 primeiras séries do ensino fundamental, numa escola estadual no interior de São Paulo, e a escola ficava numa praça. Quer dizer, o prédio está até hoje lá, virou prefeitura, na cidade de Santa Mercedes. Tem alguém de Santa Mercedes me acompanhando aí, me assistindo? Por exemplo, em Santa Mercedes, no interior de São Paulo. Tem uma praça em frente, cheia de flamboyant. E eu me lembro que o professor, em todas as aulas, ele recomendava que a gente quebrasse aquela vagem do flamboyant. A flamboyant é uma árvore bonita, né? É uma árvore exótica, mas é uma árvore bonita, né? E a árvore não tem fronteira. Onde ela nasce bem, é que se dá bem, é que deve ser plantada, cara, priorizando a essência natural. Recomendava a gente quebrar aquela semente que era dura, para tirar a semente, aquela vagem que era dura, para tirar a semente e esparramar por aí. E na praça, num determinado dia do ano, tinha um dia dedicado à árvore, que eu não me lembro qual é o dia, que o professor juntava todos os alunos para plantar uma árvore ali, em homenagem
Então a criança brasileira, e hoje a sociedade brasileira, tem a consciência da importância científica da preservação do meio ambiente. Então, depois da grande pressão popular que o governo sofreu, a partir da Europa, dos próprios Estados Unidos, e principalmente aqui no Brasil, a população estava indo para a rua para cobrar respeito à Amazônia, o governo parece que deu mandou para lá o Exército, as Forças Armadas, para cuidar do incêndio e garantir, a integridade do território, contra a ação dos bandidos, dos criminosos, das pessoas que, desrespeitando a lei, vão lá para desmatar, para garimpar, para grilar a terra. Botou lá as Forças Armadas. Forças Armadas que dão conta do recado, porque tem compromisso histórico com a Amazônia. Andou, esse ministro que está aí, é antiambientalista, ele é contra o político e meio ambiente. E foi colocado por isso, porque é contra. Colocaram a raposa para tomar conta do galinheiro. E até a raposa me parece que cedeu às pressões, porque andou nomeando uma porção de boca de burro para o IBAMA, chefia do IBAMA. E um deles foi no Pará. Morou um coronel, um capitão, será aposentado da polícia, para ser o chefe do IBAMA. Este indivíduo reuniu os lavoureiros, pecuaristas, agricultores, grandes agricultores fazendeiros da região, numa audiência pública, onde gravou. Foi gravado. Que não ia permitir, a partir dali, não ia permitir mais que fossem danificados os bens de grileiro, de madeireiro. Não, aqui não. Daqui para frente, IBAMA não vai mais fazer isso. Teve repercussão nacional. O ministro do Meio Ambiente falou que ia punir, que ia demitir o cara. E eu fiquei esperando. Falei ontem aqui, fiquei esperando ver se ele vai fazer. E fez. Demitiu o cara. Quer dizer, já é a politicamente correta do governo que prometeu subverter todos os princípios do politicamente correto. Então, a gente toma um fôlego, nessa fumaça danada que está aí, com medidas dessa natureza. Quer dizer, o governo vai lá, o governo tem que ser feito assim, depois de menosprezar, humilhar o trabalho do INPE, e dispensar a ação do INPE, que é um instituto da mais alta categoria no ramo de acompanhamento dos incêndios e do desmatamento na Amazônia, tomar essas decisões chega a soar como um alento, Quer dizer, daqui para frente o governo vai entender que a política para o Amazonas é uma política de Estado. Não é uma política de governo, não é uma política ideológica, não tem nada. Direita, esquerda, centro, comunista e tal. Não tem nada a ver com árvore, Árvore é árvore, está acima de tudo isso aí. Dá sombra para todas essas ideologias. E preservar. Desenvolver com segurança. Desenvolver com sustentabilidade. Esta que é a verdade, é o que tem que ser feito isso aí. Não é como foi feito aí há um século, quase um século no norte do Paraná, no interior de São Paulo, que o pessoal queimou, tacou fogo e tal.
não tem um pé de pau em pé, a não ser em algumas reservas pequenas que tem por aí. Ainda hoje na Assembleia eu estava assistindo um discurso do deputado Renato Câmara. O deputado Renato Câmara é oriundo de uma região, hoje ele mora em Dourados, onde foi candidato a prefeito. Então, da região do Vale do Iviema, que é ali Viema, Nova Andradina, Angélica. Principalmente esses Bataiporã, Naurilândia e tal. E que criou aí na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar do meio ambiente. E ele, com muito conhecimento, falou da preocupação que essa frente está tendo em fazer plano de manejo para os parques estaduais de Mato Grosso do Sul, de modo a que torne esses parques atrativos, né? Ou facilite a utilização desses parques para o turismo. Para o turismo. Visitação. Citou o caso do Parque do Prosa aqui em Campo Grande, que para você fazer uma visita ao Parque do Prosa hoje em Campo Grande, você tem que agendar a visita pela internet, agendar um dia para disponibilizar um guia turístico, abrir e tal. É um absurdo, né? Quando esses parques deviam estar permanentemente à disposição do turista, tanto turista de fora como turista aqui de Mato Grosso do Sul. Tem muita gente de Campo Grande, por exemplo, que não sabe onde é que fica o Parque do Prosa, do Segredo. Outros parques existentes em Campo Grande, tem muita gente que não conhece, não sabe. Primeiro, falta divulgação. Segundo, falta manejo. Não tem manejo. O que eu vou ver no parque? Tem trilha? Onde é que eu posso ir? Quem vai acompanhar? Eu não tenho. E é uma coisa que pode, inclusive, ter um rendimento extraordinário. Não pelo pagamento da pessoa pagar para entrar no parque, mas pela infraestrutura que você vai criar para arrecadar. Que pode ser da iniciativa privada, não tem nada contra, né? Você já monta. Não. Me parece até que tem um projeto ou decreto do governo do Estado para conceder nesses parques para exploração da iniciativa privada. Seria legal, né? Não para pagar a entrada, né? Pagar para entrar, mas podia ter até uma pequena taxa que a pessoa pagava para entrar. Mas o serviço que ia oferecer, né, de guia, restaurantes, né, que poderiam ser abertos ali nas proximidades, ou dentro da própria reserva. Porque você vai criar uma opção de lazer, de recreação, de pesquisa. Você vai levar a criança para um laboratório. Na hora que você joga a criança, sobretudo do primeiro ao nona série do fundamental, que é quando a criança mais aprende e tem mais facilidade de aprender, que está com a cabecinha nova e tal. É ali. É contemplando, é vendo, né? É vendo, sentindo. Isso aqui é árvore e tal. Conhecendo. É uma opção a mais. Nós temos. Que opção a gente tem de contemplação? Nenhuma. Você não tem, em termos de natureza, em termos de meio ambiente, você não tem nada para ver. Não sei agora os ipês que estão florindo aí e tal. Tem. E nós temos
grandes reservas aqui que podem ser utilizadas para contemplação. Trilhas, principalmente trilhas. Para pesquisa científica. Mas eu falava que o presidente da República, o governo, tem mudado um pouco essa sua conduta ideológica. Eu não tenho nada que o governo seja de esquerda ou seja de direita. Agora, você não pode subverter em nome da esquerda ou da direita. O que tem que ver o Pantanal com esquerda, com direita? O que tem a ver bonito com esquerda, com direita? O que tem a ver a Amazônia? Não tem nada a ver. É porque a direita tem um jeito de preservar, a esquerda tem outro jeito. Não existe. Só se preserva de um jeito, não tem outro jeito para preservar. E se quiser fazer desenvolver, o que eu acho legal, bacana, que o faça de uma forma sustentável. A sustentabilidade custa mais caro. Mas a sustentabilidade garante a perenização do projeto. O pessoal fala que a Europa, né? A Europa tem grandes áreas preservadas. O Bolsonaro disse que viajou a Europa inteira e não viu nenhum pé de pau. Não viu porque não olhou para baixo, que se ele tivesse olhado ele teria visto. Se ele passasse por cima da Floresta Negra na Alemanha, ele ia ver porque existe até hoje. Está lá. Ninguém destruiu a Floresta Negra. Está lá. Mantida pelo desenvolvimento sustentado. Lá tem criador de gado, tem plantador, né? Tem turismo, pousadas, né? Hotéis, pousadas, restaurantes. Tem tudo lá dentro. Tem tudo lá. Se quiser fazer na Amazônia o que faz na Floresta, faz também. Sem destruir a floresta. Agora aqui é tudo feito na lei do menor esforço e na lucratividade imediata. Me corrija se eu estiver mentindo. Me corrija se eu estiver faltando com a verdade. Mas aqui no Brasil, infelizmente, é desse jeito. O cara planta, degrada o solo, não recupera o solo e vai para outra área. Faz a mesma coisa até a exaustão. Até a exaustão do solo. Aí vai deixando áreas totalmente degradadas para trás e vai indo para frente. Vamos desmatar mais. Terra nova. Não é assim que funciona. E ainda bem que o presidente Bolsonaro, que o ministro Salles descobriram isso no início do governo. E o problema não é só a reação internacional, o problema de dinheiro e tal. O problema é o prejuízo que uma política ambiental mal orientada pode ocasionar para o país nas relações comerciais internacionais. Tem muito país aí que deixa de comprar produtos oriundos de áreas degradadas, por exemplo, oriundas que tenham envolvimento de trabalho escravo, por exemplo, que tenha a marca da destruição da essência natural da região,
por exemplo. E não adianta tentar esconder, né, que vamos divulgar esses dados somente depois que o presidente ver e autorizar. Pode até fazer isso, mas não vai valer nada, porque os satélites estão aí amontoados, né, acompanhando tudo. Totalmente fora do controle do país. Como é que você vai controlar o satélite da NASA? Você não consegue controlar. E é exatamente o satélite da NASA que fornece dados para o INPE. Dados atualíssimos, completíssimos. Quero falar aqui neste programa sobre a engavetada na CPMF, dada com a demissão do superintendente da Receita, diretor da Receita Federal ontem, depois do tempo em Brasília e aqui no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Estamos voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Olha, quero agradecer as pessoas que estão assistindo o programa pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Agradecer as pessoas que tem ninguém participando, mas se você pode participar, tá, o programa está aberto, você participa, é claro. Você vai fazer uma pergunta, você vai fazer uma questão, a gente vai debater essa questão aqui no programa. E quero informar também que tem muita gente, não, porque fica fácil para você aí, né? Quer dizer o seguinte, que nós temos um microfone aqui, esse microfone aqui, ó, está aberto. Se você achar que deve vir aqui no programa e tal, entre em contato aqui no Facebook, no particular aqui nas mensagens do Facebook, não. E marca, né? Olha, queria falar ao vivo sobre este problema no seu programa. Aí você vê que nós discutimos dois, não tem problema nenhum. Eu ouvi o Sérgio Cruz falando um trem, eu não concordo com ele, mas eu quero ir aí para falar.
Não tem problema, vem aqui e fala. Vem aqui e fala. Mostra a sua versão. E eu vou mostrar a minha. E deixa o povo definir aí quem está certo e quem está errado. Vamos debater, que aqui não tem esse negócio. Ah, não, você fica fácil, né? Você fica aí sozinho falando e a gente escrevendo, você seleciona o que você vai ler e tal. Eu tenho lido tudo que vem, tudo que chega aqui, mesmo quando fala mal de mim, eu estou lendo aqui. Pode mandar à vontade. Mas eu falei aí da CPMF. O presidente Bolsonaro, quando era deputado federal, ele, o filho dele, então, ele da bancada do Rio, o filho dele da bancada de São Paulo, sempre foram contra a CPMF. Nunca aceitaram, tinham posições radicais contra a CPMF. Quando assumiu o governo, voltou a insistir de que era contra a CPMF, mas já sem muita convicção. Porque a CPMF estava embutida no plano econômico a ser desenvolvido e aplicado pelo Paulo Guedes, seu ministro da Economia. Mas ele nunca se mostrou entusiasta da CPMF, porque ele sabia que a CPMF era um assunto que desagradava, que não tinha nada de popular e nem de populista. Era uma coisa muito técnica, muito séria e abominada pela população. Tanto que, na campanha eleitoral, não se tocou desse assunto. Depois da eleição e do sucesso na votação, eu não vou parar com essa tosse. Aí o governo se entusiasmou em fazer a reforma tributária. Aguenta aí. Aguenta aí que eu aguento aqui. Eu sempre disse aqui, desde o começo do governo Bolsonaro, que a primeira reforma a ser feita seria a reforma tributária. Eu falei isso, não que eu defendesse isso. Mas junto com a reforma tributária, o governo encaminharia a reforma da Previdência. Não, vamos testar, né? Fazer primeiro a reforma da Previdência e tal. Pronto, foi feita a reforma da Previdência. Muito boa a reforma da Previdência, mas tem que ser feita. Muita gente prejudicada, mas em nível de interesse nacional, foi uma reforma que você tem que reconhecer a sua importância. Mas a reforma da Previdência, apesar da economia a médio e longo prazo, não cria superávit primário. Que a raiz da crise brasileira está na falta de superávit primário. Não tem dinheiro. O país está travado por falta de grana. É ou não é?
O orçamento vem sendo contingenciado, ou seja, bloqueado, desde o início do ano. Temos o bloqueio da saúde, temos o bloqueio da educação, temos o bloqueio da assistência social, tudo bloqueado. O bloqueio da Previdência. Gente que entrou com pedido de aposentadoria no começo do ano, no final do ano passado, até hoje não foi resolvido o problema. Aproveita-se a falta de recursos humanos para apreciar e deferir os pedidos, porque tem que ser deferido, até porque preenche todas as formalidades legais. A falta de grana. Não tem dinheiro, o país não tem, está quebrado. O que a CPMF, que o rapaz lá da Receita Federal terminou perdendo a cabeça por causa disso? É a única forma visível hoje, mas desde que caiu, é a CPMF. Não tem, por quê? Precisa de mais dinheiro. Não adianta você fazer uma reforma tributária que vai deixar como está para ver como é que fica. Não, vamos mudar os símbolos, mudar não sei o quê, mudar os critérios. Não adianta nada. Não adianta nada. Você tem aquela receita, mas não adequa a despesa à receita. Não vai adiantar nada, vai ter que pagar. E eu já disse que não se paga com conversa. Ah, conversa aí, faz um discurso, publica no Twitter. Não adianta. Tem que ter grana, tem que ter dinheiro para resolver problema de educação, de saúde, de segurança, de ambiente. Tem que ter grana. Eu já falei aqui que o Lula, por exemplo, viabilizou o governo dele em cima da CPMF do Fernando Henrique. Ou você acha que o Lula foi um grande gestor, que tinha dinheiro para mandar para Cuba, dinheiro para mandar para a África, dinheiro para mandar para Venezuela e tal? Teve enquanto teve a CPMF. Até depois que acabou a CPMF, ainda tinha dinheiro, tinha superávit primário, e o governo foi gastando. A Dilma gastou todo, zerou o caixa, para garantir o sucesso eleitoral da reeleição. Congelou preços e até impostos. Congelou o preço da gasolina, do combustível, congelou o preço da energia elétrica, ficou muito tempo pagando a mesma coisa da energia. Passou muito tempo pagando a mesma coisa do combustível. Aí ela ganha a reeleição, assume sem dinheiro. Aí caiu. Caiu. Desmoronou. Acabou. Se tivesse a Dilma uma CPMF, não teria caído. Porque o que derruba o governo é fracasso da política econômica. Fracassou a política econômica, o governo cai. Nenhum governo se sustenta em cima do carisma do chefe de governo. E a força do Bolsonaro vem da esperança que o povo ainda tem de que ele vai resolver os problemas do Brasil. E não é o problema de corrupção, porque esse aí ele já está comprometido.
Nesse de moralidade, tá, ele já está totalmente comprometido, não vai mexer com isso. Não vai mexer com isso, porque tem o filho dele envolvido. E agora estão investigando também o Carluxo, que teria cometido rachadinha lá na Câmara Municipal, onde ele é vereador. Já já alguém manda falar aqui do David Miranda, né? Que também está sendo investigado. Tá. E tem que investigar mesmo. O David Miranda, o Flávio Bolsonaro, tem que investigar fundamente. Tem que ir lá na ferida. É claro que para investigar o filho do presidente da República é muito mais embaraçoso do que fiscalizar o David Miranda, que é do PSOL, é da oposição. Mas tem que investigar. Ele tem que investigar o Flávio, o Carlos, todos aqueles que tiverem sobre si suspeição de qualquer ação ilícita, tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E a Polícia Federal, o Ministério Público, tem que agir técnica e cientificamente. Não pode. Ah, não, vou. Não pode. Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça não podem agir como se fosse um partido. Como aconteceu na Lava Jato. Você vendo os vazamentos, você vai chegar à conclusão que eles queriam fazer um partido. Não sei se não fizeram. Sim. Queriam fazer um partido. Se é que não fizeram. Era para perseguir um determinado lado. E perseguiram, tá? Não sei o que estou dizendo, tá no Intercept e ninguém desmentiu. Estão publicando todo dia e ninguém está desmentindo. Está todo mundo menosprezando. Tem aqui a mensagem do meu amigo Osman Carlos de Matos. Sempre muito ponderado, né? E eu gosto de discutir com pessoas que sabem das coisas, que podem passar informação, né? Porque o clichê, negócio é... Clichê não... Caro Sérgio Cruz, boa tarde. Vejam bem, em que diário oficial da União está escrito e assinado a ordem do presidente Jair Bolsonaro para a devastação da floresta amazônica? Sabidamente, quem deu carta branca para a devastação ambiental no Brasil foi o Congresso Nacional, então quase aparelhado em 2012. Pelo vosso dizer, posso concluir que a grande ministra da Economia do Lula foi a CPMF. Quando essa foi demitida, acabou o governo petista. Agradecer aqui ao Fabiano Deis, que está assistindo o programa. Começar pelo fim. É isso que eu falei com relação à CPMF. O grande agente, né, o grande agente financeiro do governo Lula foi do governo do PT. Foi a CPMF, que criou superávit primário. Eu não vejo nenhum economista falar isso. Vai para desonerar a folha de pagamento, não sei o quê. Fala isso, pô, fala a verdade. Assume.
que o grande sucesso do governo do PT, principalmente do Lula, que foi o governo do PT bem sucedido, do ponto de vista econômico e financeiro, foi a CPMF. CFNI. Ou não foi? Quem que prova o contrário? Aí vamos aqui. Bolsonaro para a devastação. Em que diário oficial da União está escrito e assinado a ordem do presidente Jair Bolsonaro para a devastação da floresta amazônica? Em lugar nenhum, Osmar. Você acha que ele ia escrever isso? Não precisa escrever, não precisa estar escrito. Basta você entender. Para quem sabe ler, não se pinga aí, nem corta T. O presidente lá na Amazônia declarou, em todo lugar sempre declarou, com a flexibilização das licenças ambientais. O que é isso? É afrouxar. E o cara vai lá pedir uma licença para... Tá, é concedendo. Flexibiliza, facilita. Vamos acabar com a indústria da multa. O que é isso? Não multar. Deixar o cara derrubar, devastar. É o que eu entendo. E mais que eu e melhor que eu entende. O cara que quer descumprir a lei. O bandido. O bandido entende melhor. Quando o presidente da República censurou o IBAMA por haver destruído equipamentos de madeireiros clandestinos, tacou fogo num caminhão no acampamento, eu vi aparecer a imagem na televisão. O presidente Bolsonaro foi à televisão para desaprovar, que ele não admitia aquilo ali, não, que não fazia parte, né, do governo. O que aconteceu em seguida? Em seguida, madeireiros colocaram fogo num caminhão combustível do IBAMA, que ia levar combustível para aviões do IBAMA fazer fiscalização. Aconteceu a nomeação de antiambientalistas para as superintendências do Instituto, né, do IBAMA nos estados. Um deles foi demitido ontem, do Pará, porque usou o discurso do presidente da República numa audiência pública, quando disse claramente que na administração dele não ia danificar equipamento de madeireiro, de garimpeiro. Ele usou exatamente o discurso do presidente da República para montar o seu plano de ação como superintendente do INAMB no Pará. Então havia, Osman, e você é um rapaz inteligente, sabe muito bem disso, sabe o que eu estou falando. Havia do presidente da República essa tendência, como há até hoje de setores do governo. Você publica qualquer coisa aqui de defesa da Amazônia aqui, já há um questionamento, mas para quê, não sei o que. Tá. Que havia. E eu espero que ele esteja modificando essa tendência. Esteja procurando o politicamente correto para a aplicação na Amazônia e no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, para nós aqui é interessante que aconteça isso, porque nós temos aqui várias áreas de preservação que a gente faz das tripas coração para que não sejam devastadas pelo agronegócio predatório. O caso do Pantanal, o caso de Bonito, são dois casos emblemáticos aqui no estado.
Se houver permissibilidade lá na Amazônia, vai haver aqui também. Ninguém é contra políticas de governo. O governo quer fazer uma política, é boa política, todo mundo deve ser a favor. Todo mundo, por que eu vou ser contra se eu vou fazer na Amazônia melhor do que os governos anteriores fizeram? Que só conversa, né? O governo anterior só conversa. Mas pelo menos, os governos anteriores, por exemplo, o governo anterior criou o Instituto Chico Mendes. Os governos anteriores aceitaram a formação do Fundo Amazônia. Nos governos anteriores, o processo de desmatamento foi bem menor do que é hoje. E não sei o que estou falando, não, são os dados do próprio governo. São os dados do próprio governo que falam. Muito bem, nada mais havendo a tratar, vamos encerrando por aqui este programa, avisando o seguinte: este programa é apresentado ao vivo, das 11h30 às 12h30, de segunda a sexta, e repetido pela viamorena.com e pela tvdob.com.br, às 6 horas da tarde, às 11 horas da noite e às 5 horas da manhã seguinte. Programa repetido. Agradecer às pessoas que participaram, né, do programa, dos debates. Agradecer às pessoas que assistiram o programa Brasil Afora. E amanhã a gente volta, tá? Tchau, Pica-Pau.